Bíblia em Deuteronômio capítulo 33, a bênção de Moisés, que está também no seu mezuzá, parte destes textos. Deuteronômio 33, versículo de número 13. Amanhã não vai haver escola bíblica, você já sabe, né? Deuteronômio 33, 13. Quando Moisés está perto já de partir, ele abençoa as tribos, e eu quero falar sobre a tribo de José, que não foi tribo, porque Moisés adota os dois filhos, tanto Manassés como Efraim, ele adota. Ele diz assim: os seus filhos serão meus. E agora os que eles gerarem serão seus, mas os seus dois serão meus, e eles vão ganhar uma tribo. Então eles ganharam meia tribo, cada um dando uma tribo. Deuteronômio 33, 13. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, e com o orvalho, e com o abismo que jaz abaixo. Amém? Podemos assentar. Moisés começa a abençoar José, a tribo de José, que agora é herança, Manassés e Efraim. Primeira bênção dele, ele diz assim: bendita seja, olha só, versículo 13, bendita do Senhor seja a sua terra. Ou seja, que Deus tem um carinho especial pela sua porção. Eu queria começar essa mensagem falando para você, e falando para mim também, meditando, nos convidando a meditar. Qual foi o dia do ano passado, de 2016, em que você orando, você disse assim: bendita do Senhor seja a minha família, bendito do Senhor seja os meus filhos, bendito do Senhor seja o meu orçamento, bendita do Senhor seja a minha saúde, bendito do Senhor seja a obra das minhas mãos, bendito do Senhor sejam os meus negócios. A questão é, irmãos, que nós queremos tanto, mas fazemos muito pouco. A necessidade, a importância de nós abençoarmos tudo aquilo que Deus tem posto nas nossas mãos. O que nós precisamos entender e compreender quando você vê em Deuteronômio, e vê lá o Senhor abençoando, bendita a sua amassadeira, até as bacias, Deus abençoou. As bacias que as mulheres levavam e ali amassavam o seu trigo. Até as bacias eram abençoadas para quê? Para preservar. Para que elas pudessem continuar tendo farinha. Para que elas tivessem uma boa conservação. Hoje, nós estamos tão habituados, com tanta facilidade, com tanta fartura, que nós nos esquecemos. Que dia que você abençoa o seu carro? Mas quando ele quebra, quando ele dá problema, você reclama. Que dia que você abençoa sua casa, mas quando acontece algo ruim com ela, você murmura e reclama. Quando é que nós temos abençoado aquilo que Deus tem nos dado? A importância de nós entendermos, sobre nós referirmos particularmente, porque o que eu não abençoo está no anonimato. Ou será que Deus tem que desenvolver, tem que fazer, tem que enviar uma miríade de anjos só para ir abençoando aquilo que nós não somos gratos, aquilo que nós não reconhecemos? Bendito do Senhor a minha vida, bendito do Senhor o meu trabalho, bendito do Senhor a minha finança, bendito do Senhor tudo que eu falo. A importância de nós mencionarmos tudo que se refere àquilo que é importante a nós. Abençoarmos aquilo que nos importa. A primeira coisa, primeiro item que Moisés abençoa: bendita do Senhor seja a sua terra. Ou seja, a sua porção. Tudo que ele possuir. Aqui ele estava falando, referindo sobre tanto Manassés quanto Efraim, que carregava a bênção do Senhor. Aí ele diz assim: com as águas de cima e com as águas de baixo. Ele diz assim no 13, olha só: com o mais excelente dos céus. Ou seja, o orvalho e chuva. Terra sem água
que adianta? E ele diz também, com a bênção do quê? Dos abismos, que jaz aonde? Embaixo. Ou seja, fontes, rios. Então, água de cima, ou seja, quando não chover, que você consiga as águas que vêm de baixo. Então, ele cerca a José e as suas duas tribos com bênção de cima e bênção de baixo. Por quê? Porque a terra sem água não tem valia nenhuma. A importância dos detalhes em tudo aquilo que você abençoa. Que neste ano de 2017, nenhum dos itens que você possui, nenhuma bênção que você possui, possa passar desapercebido. Que em 2017, que nada que você possui, fique sem agradecimento e sem ser abençoado. Que o seu carro seja abençoado, que a sua casa seja abençoada, que a sua vida, que os seus dias, que os seus negócios possam ter de você a cobertura da sua bênção. Amém? Ele continua dizendo, versículo 14. E com mais excelentes frutos do sol, e com mais excelentes produções das luas. Ou seja, que em todas as estações, tudo que a natureza for oferecer, que você seja abençoado pelos dois grandes luminares. Ou seja, que nunca nada dê errado. Que nada, nenhum curso da natureza, um sol quente, um inverno, ou uma viração da lua, qualquer situação, uma seca muito grande, possa vir contribuir para te fazer mal. Que você seja abençoado pelos dois grandes luminares. Aí ele continua dizendo, versículo 15. Com mais excelentes dos montes antigos, ou seja, que tudo aquilo que já existe na sua terra, continue sendo uma bênção. Aí ele continua dizendo, com o mais excelente dos outeiros eternos. Ou seja, que tudo aquilo que Deus te abençoe, seja para sempre. Versículo 16, com o mais excelente da terra, da sua plenitude, com a benevolência daquele que habitava na sarça. Agora eu quero parar um pouquinho aqui. Você sabe que Moisés foi chamado de amigo de Deus. Quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés, Deus diz assim, peraí. Quando eu falo com um profeta, eu falo por sonhos, eu falo com ele, mas Moisés eu falo face a face. Espera aí um pouquinho. Moisés é meu amigo. Moisés teve várias experiências com Deus, experiências assim maravilhosas, mas a mais marcante foi quando ele era pastor, cuidador do rebanho do sogro, e ele está no deserto, e ele vê uma sarça que ardia e não se consumia. Ele se aproxima daquela sarça, e ele ouve uma ordenança. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. E ele tira as sandálias, e ele se aproxima. Aí ele diz, Moisés, eu sou aquele que vim te escolher e te chamar para libertar o meu povo. Tem ouvido o clamor. Ele diz, Senhor, quem sou eu? E ali eles começam um diálogo. Deus falando, curando Moisés. Deus encorajando Moisés. Deus dando a Moisés o quê? Força, ânimo, esperança. Uma esperança que ele havia perdido há 40 anos atrás. Quando ali, no Egito, ele mata um egípcio. E com medo de ser entregue, ele foge. Aquele encontro marcou Moisés. Por quê? Porque ali a esperança dele reviveu. Ali foi a primeira experiência que ele teve com Deus. Então, quando Moisés abençoa José e as tribos, ele diz assim, com a benevolência daquele que habitava na sarça. Moisés podia ter feito menção de qualquer experiência. Ele podia ter dito, com o poder daquele que estava no fogo, com a ira, a indignação daquele que matava, com muitas e muitas coisas. Mas ele fala sobre a benevolência. A bondade de Deus sempre assombrou os homens, mais do que qualquer trovão. Mais do que qualquer manifestação. Se você não for convertido pela bondade de Deus, nenhum milagre te converterá.
se você não for convertido pela benignidade, pela benevolência do Senhor, nenhum anjo, nenhuma manifestação, nada poderá quebrantar seu coração. O nosso coração é quebrantado, porque nós não conhecemos e nunca iremos conhecer alguém tão alto, tão excelente, tão poderoso, tão majestoso, tão digno, tão sempiterno, que possa amar-nos de tal maneira. Pessoas comuns, feitas de barro, pessoas cheias de falhas, pessoas como nós, tendenciosas, inclinadas, pessoas como nós. Como é possível Ele nos amar assim? Nada mais me assombra, nada mais me deixa pasma, nada mais me indigna, nada mais me tira o sono, nada mais me constrange do que o cuidado, do que a bondade de Deus. E nós observamos o cuidado dele nas coisas pequeninas da nossa vida. Nos cuidados você consegue enxergar Deus naquilo que é tão pequeno, naquilo que é tão ínfimo. E você consegue enxergar o trabalho dele, o cuidado, o zelo dele, naquilo que você pensou, naquilo que você buscou, naquilo que você desejou. E quando você nem espera, está ali. Aí você fala, peraí, mas isso não é o que eu... Peraí, isso é o que eu queria. Não é possível estar dessa maneira. E você fica assombrado com isso. Eu já recebi muitas coisas de Deus, muitos milagres, mas nenhum deles me assombra até hoje. O amor dele por mim, a bondade dele por mim, nenhum. Porque como ele pode amar alguém assim? Como eu posso ser importante para ele? Você já parou para pensar nisso? Por quê que ele se importa comigo? Por que ele me ama tanto? Por que ele me escolheu? Por que ele me quis? Porque em mim havia alguma atribuição diferente? Não, porque ele me amou, só isso. Quando Moisés vai abençoar José, ele diz, a benevolência daquele que teve paciência comigo, daquele que me curou dos meus traumas, daquele que me libertou das minhas cadeias de inferioridade, daquele que me ajudou, daquele que me socorreu, daquele que esteve comigo. Ele não fala dos trovões, ele não fala das provisões, ele não fala do maná, o trigo que caiu do céu, ele fala da bondade de Deus. Se tem uma bênção que eu tenho que ter sobre a minha cabeça, é a benevolência dele, é a bondade dele. Eu preciso me encontrar com essa bondade, e essa bondade tem que fazer parte da minha vida. Ela tem que me encantar de tal maneira, ela tem que me abraçar por dentro, e eu tenho que ser, estar, e você, satisfeitos com a benevolência. Deus é bom, Deus é bom, Ele é misericordioso. E eu já vi pessoas se convertendo porque Deus cura. E eu já vi pessoas se convertendo porque Deus prospera. Eu já vi pessoas convertidas por todos os interesses cabíveis e não na terra. Só que eu nunca vi ninguém que se convertesse, quebrantado pela bondade de Deus, desviar-se. Nunca. A bondade de Deus constrange. A benevolência de Deus quebranta. Você é um endividado. Você está no vale, você é endividado. Você está no monte, você é endividado. Você é endividado em todo o tempo. Você é devedor. Você deve a Deus. Isso te compromete de tal maneira que você não sabe como agradecer. Você não sabe como servir. E quando você passa por momentos difíceis da sua vida, nem passa pela sua cabeça murmurar ou reclamar. Você quer agradá-lo. Senhor, não importa como eu estou. Não importa o que eu estou vivendo. O que eu quero é te agradar. O que o Senhor espera de mim? Não é o que eu estou precisando agora, é o que o Senhor quer vir em mim, o que o Senhor quer contemplar em mim. Fidelidade, eis-me aqui. Benevolência, eis-me aqui. Tirando o restinho de mim para oferecer para o outro, eis-me aqui. Pessoas que se convertem e se encontram com a bondade de Deus são crentes de verdade, são fiéis, absolutamente fiéis. Pessoas que conseguem entender como é possível me amar assim. Como é possível me querer desta maneira.
O que é? O que é? O que é que vistes em mim? Eu ainda não descobri. E acredito que nem vou descobrir. Mas Ele me quis. Isso é satisfatório para mim. Eu sou devedora até o último dia da minha vida. E a toda a minha eternidade devo a Ele o amor, devo a Ele a compreensão, devo a Ele a misericórdia. E tenho visto em todos os dias da minha vida. Tenho contemplado, tenho tocado nele todos os dias da minha vida, como você. Ele é um companheirão. Moisés disse, a benevolência do Deus que habitava na sarça. E ele continua dizendo, assim, daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele fala agora sobre 3 poderes para José. Primeiro, ele fala sobre a cabeça de José, aquele que foi separado de seus irmãos, e ele fala sobre a benevolência cobrir a cabeça. Eu quero falar um pouquinho sobre esse poder, essa bênção sobre a cabeça. Eu quero falar sobre a nossa mente, sobre a autoridade. A cabeça significa autoridade. E eu quero dizer sobre todas as coisas que você tem que ter autoridade, você tem que ter autoridade sobre a sua vida. Você tem que determinar o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Você tem que determinar como você deve agir e como você não deve agir. Por nenhuma vez José fez qualquer coisa que fosse desabonar o seu presente ou o seu futuro. José não permitiu que o passado influenciasse de maneira alguma, naquilo que ele queria para si. A benevolência do Senhor sobre a sua cabeça representa em que você não permita que nada, que qualquer pessoa te faça, venha tirar de você a bondade que você deve ter. Existem pessoas que são egoístas porque foram egoístas com ela. Existem pessoas que são más porque foram más com ela. Existem pessoas desconfiadas porque foram traídas. Existem pessoas doentes porque foram frustradas. Como é possível nós permitirmos que aquilo que as pessoas fizeram conosco venham definir ou determinar aquilo que vamos viver? A bênção do Senhor sobre a sua cabeça é você entender que Cristo é o cabeça da igreja. E você tem que ter uma cabeça abençoada, uma mente abençoada, em não permitir que a sua mente seja dominada por informações, que a sua mente seja dominada por coisas que já foram. Segunda bênção, versículo 17. Ele tem a glória do primogênito do seu touro. O touro era um animal muito evidenciado na cultura de Israel, porque ele tinha uma semelhança majestosa. Aí fala sobre a bênção da primogenitura que José teve. A Bíblia diz que Jesus foi o primogênito dentre muitos. Quero falar sobre a bênção da primogenitura, onde você reconhece que você é único. E que você tem uma vida. E que você precisa cuidar desta vida. E que você precisa ser o melhor que você pode e que não pode para si mesmo. A bênção da primogenitura eu falo sobre você respeitar-se, sobre você amar-se, sobre você cuidar-se, sobre você pensar antes de falar, pensar antes de agir, pensar antes de fazer. O que isso vai culminar para a sua vida? No que isso vai te prejudicar? Aí você diz, mas é o meu jeito. Se o seu jeito tem sido um atrapalho para a sua vida, muda o seu jeito. A bênção da primogenitura é nós entendermos que nós temos uma vida só. E que nós, nesta vida, precisamos cuidar de nós. Você precisa ser amado. Quem deve amar você? Você. Você precisa ser ajudado. Por isso que Deus te deu 2 mãos. Quem vai ajudar você? Você. Você precisa ser consolado. Quem vai consolar você? Você precisa ser exortado. Quando
Deus tem que usar alguém para fazer a sua tarefa, é porque você já foi reprovado na primeira instância. Nós precisamos nos exortar, precisamos nos repreender, precisamos nos examinar, precisamos nos alertar, precisamos nos cuidar. Essa é a bênção da primogenitura. Quando você consegue entender que você é único e que você precisa fazer algo melhor por você. Sua saúde está indo para o ralo, porque você come mal, você dorme mal. E aí você diz que é o diabo? Hã? Não. Hein? Você faria tudo por um filho e não faz nada por você? Como é que é possível você conseguir amar o seu próximo se você não consegue amar-se? Hã? A primogenitura do touro, a força de um animal tão forte, que com vivacidade e vigor luta, batalha. Nós, como seres humanos muito mais dotados, muitas vezes incapazes de cuidar da nossa vida, muitas vezes incapazes de sermos inteligentes. Inteligentes. Existem pessoas que jogaram fora a melhor amizade que poderiam ter na vida. Existem pessoas que perderam a confiabilidade da pessoa mais fiel que passou pela vida dela. Isso é muita burrice. O segundo poder que foi mencionado sobre José, a primogenitura do touro, ou seja, o cuidado que as pessoas devem ter consigo mesmas. Você não pode perder boas pessoas na sua vida. Você não pode perder a confiabilidade de pessoas honradas e fiéis. Você não pode tripudiar sobre a confiança dos outros. Você não pode. A bênção da primogenitura fala do zelo que nós temos que ter com a nossa vida. Às vezes você faz tanto para alcançar tanto, perdendo coisas primordiais, coisas principais na sua vida, que é a sua integridade, que é aquilo que Deus tem te dado. Quantas coisas Deus tem te dado? Você sabe, uma das coisas que eu valorizo muito são pessoas fiéis. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem pessoas fiéis do seu lado, você é rico, meu irmão. Você é uma das pessoas mais afortunadas na face dessa terra. Nos dias de hoje. Pessoas honradas e fiéis. Meu irmão, você é a pessoa mais afortunada da face dessa terra. Pessoas que Deus colocou ao seu lado para cuidar de você, para estar com você. Pessoas que te suportam, pessoas que te aguentam, pessoas que fazem tudo para te ver bem. E você pisando, e você tripudiando. Para com isso. Vamos valorizar como primogênitos, como pessoas nobres que somos. Vamos valorizar o melhor. O melhor de Deus não está. O melhor de Deus está nas pessoas que estão ao nosso lado. O melhor de Deus está nas pessoas que nós convivemos. Isto é a bênção da primogenitura. Olha ao seu redor. Vê o quanto você é importante para Deus. O quanto Deus tem te cercado de gente boa, de pessoas boas. Isso para mim é uma riqueza incomparável. É uma riqueza. Olhe para os seus amigos, olhe para as pessoas que gostam de você. Olhe para as pessoas que te amam. Irmãos, isso é um tesouro que hoje é raro. Hoje é raro, valorize isso. Tenha amigos, faça amizades. Amizades saudáveis, amizades que duram, amizades perpétuas. Terceira bênção. Os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos, até as extremidades da terra. Terceiro poder, fala sobre a guerra, sobre a milícia. As suas forças são como chifres dos bois selvagens. Quando a Bíblia fala sobre a bênção do boi selvagem, fala sobre animais que não deixam se capturar, que não foram feitos para jugo. Diga, eu não fui feito para jugo.
Eu quero falar com você sobre essa parte, sobre a força do boi selvagem. Em Gênesis 37, você não precisa abrir, quando José teve um sonho. Ele sabia que os seus irmãos não gostavam dele. Mas José era um moço que nunca deixou-se influenciar por aquilo que os outros sentiam. José era simples. E se acredita que ele contou para os irmãos as 2 vezes que sonhou? Ele não ficou com medo, dizendo assim: ai, meus irmãos têm inveja de mim, eu vou contar o sonho, eles podem trabalhar contra. Eles podem odiar. Eles podem. Você sabia que José acreditava mais no que Deus podia do que naquilo que o homem podia? Você sabia disso? Você também é assim. Você acredita mais naquilo que Deus pode do que naquilo que o homem pode? Essa inocência tem que existir em mim e em você. Quando você vê alguém te invejando, quando você vê alguém querendo o seu mal, e você fica todo trêmulo e preocupado com aquilo que as pessoas gostariam que te acontecesse, e você perde a sua fé, porque você não confia no Deus que é absoluto, que é acima de todas as coisas. José, na sua simplicidade, conta para os irmãos, tanto o primeiro sonho quanto o segundo, porque ele sabia que Deus era maior que qualquer força ou poder do ser humano. Ninguém na face dessa terra que vive ou nascido poderá ser ou contra mim ou contra você, se eu e você continuarmos a confiarmos em Deus. Ninguém. Você pode dizer amém? Amém. José, na simplicidade e na inocência, ele conta para os irmãos porque ele queria dividir uma coisa boa que tinha acontecido com ele. Quero falar do segundo poder de José em Gênesis 39, você também não precisa abrir. Quando a mulher de Potifar, eu falo de poder de boi selvagem. Eu falo de poder de um moço de 17 anos que vence 10 irmãos. Eu falo de um moço de 17 anos que vence um ambiente inóspito. Eu falo de um moço que guarda o coração diante da amargura, do ódio e da inveja. Essa é a força e a unção e a bênção do boi selvagem. Eu falo de um moço que não teve lugar para amargura em sua alma, nem ressentimento, quando é vendido como escravo e na casa de Potifar, ali ele poderia ter dito: Deus já me deu uma altura boa e essa mulher quer dormir comigo e eu vou dormir com ela. Um moço que disse assim para aquela mulher: eu não pecaria e não faria isso contra Deus. Um moço que jamais norteou seus caminhos por qualquer sentimento negativo. Essa é a força do boi selvagem. E aí, alguns crentes se tornaram amargos, infiéis, porque foram rejeitados no ventre, porque sofrem por complexo de inferioridade. Se tornaram pessoas duras, amargas, pessoas como o ímpio, que não pode tocar. Olha para José. Essa é a força do boi selvagem. Ninguém coloca nele fardo, ninguém coloca nele cabresto, ninguém diz: você vai fazer isso. Quando você se sente rejeitado e vira um agressor, quando você sofre alguma coisa e começa a agredir, você foi colocado com cabresto, você foi colocado com servo daquele que te ofendeu. A força do boi selvagem, onde ninguém amansa, onde ninguém consegue colocar jugo, são aqueles que mesmo em um ambiente inóspito, continuam inocentes e simples. Mesmo em meio à tentação, continuam fiéis. No coração de José não havia lugar para amargura, não havia lugar para ressentimento. Por quê? Porque José se amava, ele queria dar certo. Quem quer dar certo aqui? De verdade? De verdade mesmo? Então por que alguns de nós nutrimos no nosso coração ressentimento, amargura, abatimento, desânimo, complexo? Isso vai refletir diretamente na sua vida.
Isso vai alimentar as amarras. Isso vai alimentar os grilhões. Isso vai trabalhar para a sua destruição. Então o que eu faço? Busca por libertação. Batalhe. Busque o amor de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você. Não existe libertação sem oração. As pessoas querem ser livres. As pessoas querem viver o melhor de Deus e não ora. Não tem jeito, né? Não tem como. Não tem oração, não tem quebrantamento, não tem derramar. Se orássemos mais, necessitaríamos menos, reclamaríamos menos. Amém? Bom, depois da fidelidade, eu quero falar sobre Gênesis 45. Esse eu quero que você abra, porque nós, na campanha, não falamos sobre isso. Gênesis 45. Eu quero falar sobre coração entendido. Coração inteligente. Diga assim comigo, assunto resolvido. Tem algum assunto na sua vida que não foi resolvido? Assunto resolvido. O que é um assunto resolvido? Aquilo que já foi um assunto resolvido. Fica reclamando do casamento, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Assunto resolvido. Você não diz sim, assunto resolvido. É ou não é? Fica falando mal do cônjuge de 20 anos. Assunto resolvido. Já foi. Devia ter falado não no altar. Já foi. Assunto resolvido. As coisas têm que ser, para você, assunto resolvido. É ou não é? Assunto resolvido. O que eu vou fazer a partir daqui? O que eu posso fazer para melhorar? Assuntos resolvidos. Já foi, já traiu, já fez, já te magoaram. Assunto resolvido. Coração inteligente é assunto resolvido. Já foi. Gênesis 45, quando ele se encontra com os irmãos. Versículo 5. Ele diz assim, quando ele deixa se revelar diante de Judá, o apelo de Judá sobre o pai e tudo, né? Ele diz assim, agora, pois, não vos entristeçais. Porque ele diz, eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Ele não queria que os irmãos se sentissem mal. Ele não tinha esse prazer mórbido. Você já viu pessoas com prazer? Que o outro sinta o mal que ele fez, que o outro sofra, que o outro... Que proveito vai ter o sofrimento do outro? Você já não venceu? Já não passou? Por que você quer que os outros sofram? É gostoso sofrer? Quem acha gostoso sofrer? Não é. Se eu não gosto de sofrer, eu não quero que você sofra também. É ou não é? Aí ele diz assim, porque para a conservação da vida, ele diz, Deus me enviou adiante de vós. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava falando, vocês vieram, mas eu ganhei uma passagem antecipada. Quem aqui tem uma passagem antecipada? Para ir enfrentar, vencer grilhões, principados, potestades, para que depois os outros cheguem e está tudo mais ou menos de acordo. Aí você reclama, só eu abnego, só eu oro, só eu... A sua passagem é a primeira. Só eu suo, só eu luto, só eu busco. Deus te deu a passagem, primeira passagem é sua. Havia um plano de Deus para trazer. Então José foi o primeiro, ele que teve que enfrentar tudo. Você acha que Deus deu a você um peso maior do que você aguentaria? Então a matemática de Deus é errada? Não. Se você foi à frente, é porque ele te faz capaz para isso. Diga amém. Ele diz, foi Deus quem me trouxe para cá. Aí ele continua dizendo no versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. 2 anos de fome, quantos anos José tinha? 17 ele sai. 13 anos de Faraó. Quanto que já dá? 30. 7 anos, 5 anos. 35, 37, vamos lá, 39. Porque já houve 2 anos de fome. Não, 37, 39 agora. Porque 7 anos de prosperidade, 37, com 2, 39. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega.
pelo que Deus me enviou adiante de vós, para vos conservar a vossa sucessão na terra. Coração inteligente. Ele entendeu que tudo fazia a parte daquilo que nós dissemos ontem, de um plano de Deus. Será que Deus pode pôr você nos planos dele? Amém? Aí ele diz assim: e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Aí ele diz um dos versículos que eu mais amo, que ele já disse na vida dele. Ele diz assim: assim não fostes vós que me enviastes para cá. Vocês não estão todos não com essa moral toda. Ele diz: senão Deus que me tem posto por par de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Versículo de número 11. Eu vou sustentar vocês, porque haverão 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E ele depois se lança no pescoço de Benjamim, e chora, e beija. José foi um homem muito chorão. Também, pastora, pudera com tudo que ele passou? Não, José não foi chorão. José usou os recursos que Deus deu a ele. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ou seja, não terão amargura. Se você chorasse mais, você não teria amargura, ressentimento, tristeza. Haveria consolo. Amém? Eu quero falar agora para nós orarmos. Eu quero que você vá comigo no capítulo 50. Eu quero falar da última atitude de José como um boi selvagem. Primeira, inocência, simplicidade, disse aos irmãos o seu sonho. Segundo, fidelidade. Terceiro, um coração entendido, compreendido, compreendeu as coisas de Deus. Quarto, nobreza. Jacó morre, e quando Jacó estava para sair de Canaã para vir para o Egito, Deus aparece para ele e diz assim: Jacó, não temas descer para o Egito, porque eu farei de vocês uma grande nação, e José colocará a mão nos seus olhos. José estará com você quando você morrer. Você imagina a alegria de Jacó quando encontra José? O filho que ele mais amava. A Bíblia diz assim: quando Jacó morre, José chora muito, 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 muito. E eles vão sepultar o pai no mesmo lugar da mãe. E pede para Faraó, e vão aqueles carros, uma multidão. A Bíblia diz que foi uma multidão. E quando eles voltam para o Egito, os irmãos, tudo miudinho. Eu acho muito interessante essa passagem. Você acredita que os irmãos de José pensavam que José tinha alguma amargura com respeito a eles? Realmente, existem pessoas que, por mais que você convive com elas, você não consegue conhecê-las. Existem pessoas que são mais elevadas do que os demais. São pessoas que são incapazes de se amargurar, de se ressentir. São capazes de revoltar-se, de vingar-se. Pessoas que têm uma comunhão tão estreitada com Deus, e elas são mais altas do que a maioria das pessoas. Não existe lugar no coração delas para mediocridade. Não existe. E aí as pessoas começam a olhar como se elas fossem comuns, como se elas fossem como todos. Eu e você temos que, por obrigação de sermos diferentes. E muitas pessoas nos julgam como se estivessem olhando para si mesmas. Você está com raiva? Raiva? Você acha que eu sou uma pessoa que posso ter raiva? Você está magoado? Eu magoado? Eu ferido? Eu? Sendo que todas as coisas que acontecem comigo, eu sei que é para o meu bem. E que você nada tem a ver com o que Deus permite chegar a mim. Como é possível um crente atribuir a um ser humano a responsabilidade dele estar ferido, sendo que ele tem que entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Como é possível? José nunca teve mágoa, amargura, ressentimento. Por isso concluiu todo o projeto de Deus.
Todo coração tendencioso, amargura, raiva, ressentimento, não vai chegar a lugar algum. No Egito, José não era o filho de Jacó. No Egito, José não era o preferido. No Egito, José era um escravo, porque foi vendido como escravo. Mas dentro dele havia um coração de príncipe. E ele foi um homem de principado. Ele tinha um principado dentro da casa dele, de amor, de conforto, de zelo. Quando ele veio para o Egito, ele tinha um principado, um governo. Quem mandava no coração dele, nos sentimentos dele, era Deus. E ele não se permitiu ser infiel. Em todo o tempo na prisão, José governava o seu próprio principado. Ele era um homem que ele era um príncipe por dentro, mesmo sendo escravo por fora. Não importa o que as pessoas querem fazer de você, você tem que ter um principado. Você tem que ter uma região de governo. Aqui é o meu limite. Daqui para cá, você já extrapolou o limite. Agora vai para o seu cantinho. Existem pessoas que, se você não colocar limites a elas, elas não só fazem você de servo, mas de escravo. José tinha o seu principado. A mulher mais bela do Egito que fosse, não conseguiu fazer com que ele traísse. A pior prisão não conseguiu fazer que ele amaldiçoasse ou murmurasse. Ele era um homem que era um príncipe que governava a vida. A vida de José era o seu principado. O que é um principado? É a sua região. Isso é um principado. É a região que você tem governo. A minha vida é o meu principado. E quem diz o que eu vou sentir? E quem diz como eu vou reagir? Não são as pessoas que passam pela minha vida. Não, mas é o Deus que eu sirvo. É isso que nós temos que entender. Você não pode ser refém de ninguém. José não foi refém dos 10 irmãos. José não foi refém da mulher de Potifar. José não foi refém de ninguém. Ele tinha governo da própria vida, porque ele não dependia de ninguém. Ele dependia de Deus. Amém? Muitas vezes nós temos visto príncipes como mendigos, mendigando o amor de um, mendigando o carinho de outro, mendigando afeto, mendigando como pessoas sem uma vida para conduzir. Você é filho do rei. Você é príncipe, você tem um principado, você tem uma vida. E antes de você ser pai, e antes de você ser mãe, e antes de você ser cônjuge, você é filho dele, resgatado pelo sangue dele. E você tem um principado, e esse principado tem que ser regido com autoridade, com autonomia. E você diz quem fica e quem sai, e você diz como vai viver. Que pena, que judiação. Hoje você olha para os crentes e eles não se definem. E eles são regidos pelos outros. Eles pensam o que os outros querem. Eles fazem o que os outros mandam. Eles sentem o que os outros determinam. José não. José tinha a bênção da primogenitura, a bênção sobre a cabeça e a bênção do boi selvagem. Ele dizia e ele determinava o seu principado. Ele não deixava alguém dizer que a vida dele ia ser triste, de lástima e de amargura. Ah, meu irmão, que pena se você ainda não conhece o rei que gera príncipes e princesas. Que pena se você não tem um principado. Que pena, que pena. Você não sabe o que você está perdendo. Sendo refém, sendo réu, sendo servo, sendo escravo, sendo tripudiado, se importando com que o outro, se importando com que se falam, se importando, vivendo de migalhas. Jesus diz que Ele colocou para nós, deixou para nós a ceia. O salmista Davi diz, Deus tem uma mesa para nós. Seja mais elevado. Não importa se as pessoas olham para você e elas julgam você como elas. Seja mais elevado do que aqueles que estão ao seu redor. A Bíblia diz que os irmãos de José
chegaram a uma conclusão muito errada, dizendo: agora ele vai se vingar de nós. Você acha que José tinha coração para vingança? A Bíblia diz em Gênesis 50, 15: vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Como eles não conheciam José. Que pena quando as pessoas que convivem conosco não nos conhecem. Que pena. Que pena quando as pessoas que convivem com você não conseguem ter o melhor de você. Com um amigo esse moço era. Com um companheiro ele era. E os irmãos sempre tiveram um relacionamento um tanto restrito com ele. Por culpa. Será que você tem relacionamentos balançados com pessoas por culpa? Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, José via o pai todo dia. Trabalhava e via o pai. Se o pai tivesse que dizer alguma coisa para ele, havia dito. Os irmãos usaram do pai, já morto, disseram: teu pai mandou dizer o seguinte, assim direis a José, 17, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoes a transgressão dos seus servos, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Mais uma vez, eles fizeram José chorar. Sabe, irmãos, eles provavelmente nunca tinham pedido perdão para José. A coisa foi meio que embolada. E José não fazia questão de ficar tocando no assunto. Você vê pela escritura. Claro que ele tocou no assunto com o pai. E relatou para o pai que não havia nada. Relatou para os irmãos: vocês não fiquem tristes, não fiquem aborrecidos, porque isso aí foi um plano de Deus. Esqueçam disso. E José chorou. Você sabia que às vezes pessoas fazem as outras chorarem? Porque julgam, porque imaginam e deduzem coisas erradas. Que pena que esses 10, certamente Benjamim não estava ali, não conheceu quem era José. José chora. Por quê? Porque fica muito triste por saber que eles estavam pensando aquilo dele. E a Bíblia diz assim, depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disse: não temais, porventura, versículo 19, estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora vocês não precisam temer. Eu vou sustentar vocês e os filhos de vocês, e os consolou e falou segundo o coração deles. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero falar sobre o principado que é a sua vida. Nós queremos terminar esta campanha com que você tendo governo sobre a sua vida. Chega. Chega de ser amargo porque os flecheiros te deram amargura. Chega de ser uma pessoa grossa, mal educada, dura, fria, porque você sofre de complexos. Chega. Você precisa ter uma vida agradável, aceitável e abençoada. José foi abençoado com 3 bênçãos. Sobre a cabeça, a bênção da primogenitura e a força do boi selvagem. A bênção sobre a cabeça fala sobre a autoridade sobre a sua vida. A bênção da primogenitura fala da mesma coisa. E a bênção do boi selvagem quase igual. Todas elas se referem à independência que você precisa ter sobre tudo o que te aconteceu, te acontece ou que te acontecerá. Ninguém pode determinar o que você vai viver ou o que você vai sentir. Enquanto você ora, eu gostaria que as diaconisas passassem para você. Quem não pegou o papel
do pedido de janeiro, levante a sua mão, as diaconisas vão te entregar. Vai passar para você um saquetel de trigo escrito janeiro. Eu quero que você pegue esse saquetel e que você continue orando. Vamos cantar uma canção? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por todas as falhas e faltas que fizemos contra a nossa vida e contra a nossa história. Toda vez que nós permitimos, Deus, os atos das pessoas nos maniatar, nos ferir, nos agrilhoar. Deus, nesta noite nós queremos o nosso principado de volta. Se você percebe que você perdeu o governo da sua vida, se você percebe que você perdeu o governo da sua história, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você sente que existem coisas que te dominam, se você sente que existem coisas que governam sobre a sua vida, eu quero em nome de Jesus que você coloque por terra agora todo complexo, toda mágoa, todo ressentimento. Se você vê que isso existe dentro de você, está te prejudicando, porque você trouxe de lá de fora. O Senhor diz, eu quero te devolver teu principado. Eu quero te devolver o governo para a região sua. Eu quero te devolver o governo. Ninguém mais vai dizer como você vai viver. Ninguém mais vai declarar como você vai sentir. E como a sua vida vai ser, você vai ser livre. Uma das características do boi selvagem é a liberdade. Você tem que ser livre. Livre para amar as pessoas que estão ao seu redor. Livre para fazer bem para todos. Livre. Livre. Em nome de Jesus você tem que ser livre. 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 O Senhor está aqui nesta noite. E Ele quer selar tanto o meu coração quanto o seu com a liberdade. Com a bênção do alto da cabeça. Com a bênção da primogenitura. Começa a tomar posse agora em nome de Jesus. Com a bênção do boi selvagem. Assuma o principado da sua vida. Porque no principado de José, nem a inveja teve a força. Nem o ódio teve entrada. Nem a cobiça, a prostituição. Nem a murmuração, nem a raiva, nem o ressentimento teve lugar. Em nome de Jesus, ninguém mandou. Ninguém. E eu quero que você declare com seus olhos fechados agora. Que em nome de Jesus. Que em nome de Jesus. No ano de 2017. Nenhum sentimento vai governar seu coração. Nenhuma amargura, nenhum ressentimento, nenhuma cobiça, nenhum ódio vai governar seu coração. Você vai conseguir obedecer a Deus. Você vai conseguir cumprir os mandamentos em nome de Jesus.